Mateus 11 e 12. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam deles. Oremos em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, te damos graça por esta oportunidade ímpar de estarmos na Tua presença, para te bendizer, te engrandecer, te exaltar e te adorar na beleza da Tua incomparável santidade. Venha se fazer presente, venha falar conosco aos nossos corações, venha operar segundo a Tua vontade boa, agradável e perfeita e alimentar as nossas almas com a Tua palavra. É o meu pedido, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. Todas as missões, comissões e instituições fundadas por Jesus, elas são de grandes dificuldades para as suas realizações. Eu disse que as missões, as comissões e as instituições criadas por Jesus, elas trazem sobre a nossa vida uma grande responsabilidade, um grande peso para as suas realizações. Missão é aquilo que você é responsável para realizar. Isso é uma missão. Foi-lhe dada uma tarefa, chamamos de missão. A comissão é quando você é coparticipante ou você está ao lado de alguém para cumprir uma missão. Por isso, comissão, missão com alguém. E por fim, uma instituição. Uma instituição é aquilo que é formado ou criado para se estabelecer na terra. Por exemplo, a família é uma instituição, a igreja é uma instituição. Órgãos religiosos estaduais no mundo são instituições. Existem as formadas pelo homem e a formada por Deus. As que são formadas por Deus, elas trazem um grande nível, um grande grau de dificuldade para que o homem as possa cumprir. Por exemplo, a instituição chamada igreja, ela tem as suas características, ela tem as suas missões, ela tem as suas obrigações e pesa sobre ela a responsabilidade de cumpri-las. Pois bem, a Bíblia diz em Atos capítulo 15 que quando se formou um grupo de irmãos e vai assim se estabelecer a igreja, os judeus que também haviam se convertido, ora, os judeus são os filhos de Abraão, Isaque e Jacó, que seguem a lei mosaica. Não, a lei mosaica não são os 10 mandamentos dos decálogos. A lei mosaica, ela tem 613 mandamentos. Mandamentos religiosos, mandamentos civis, cerimoniais, enfim, são 613. E a história de Atos dos Apóstolos diz que os judeus convertidos ao Evangelho começaram a exigir que os crentes também guardassem a lei, fossem submissos à lei, estivessem dentro da lei de Moisés, guardando todos os seus mandamentos, estatutos e preceitos. Foi aí que aconteceu a primeira Assembleia Geral da Igreja, o que a gente chama de concílio ou simplesmente uma convenção com a igreja ou com os pastores, com a liderança. Aí eles tiveram uma votação para decidir qual seria o comportamento da igreja, quais seriam as leis que a igreja deveria seguir e cumprir e segui-las. Aí está escrito no capítulo 15. Eu vou ler o versículo 5, depois o 10, depois o 20, para você entender. Veja, no versículo 5 do capítulo 15 ele diz assim: alguns porém da seita dos fariseus, eram judeus, que tinham
escrito se levantaram dizendo que era mister ou necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Esta foi a exigência dos judeus que se converteram. Eles queriam que quem aceitasse Jesus fosse africano, americano, europeu, brasileiro, chinês, japonês. Eles deviam também guardar a lei que fora ordenada aos judeus através de Moisés. E gerou-se essa discussão, gerou-se essa conversa: guarda, não guarda, cumpre, não cumpre, segue, não segue. Aí no versículo 10 ele diz assim: agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nós, nem nossos pais podemos suportar. Aí se levantaram os apóstolos e fizeram esta observação: por que é que vocês estão querendo colocar sobre a cerviz um jugo, como se fosse uma canga, sobre a cerviz dos discípulos, um jugo, uma carga que nem nós, nem os nossos pais conseguimos suportar? Por que vocês estão querendo exigir que eles guardem a lei, que eles cumpram essa lei, se é algo que ninguém conseguiu cumprir? Para não dizer que ninguém conseguiu cumprir, só Jesus Cristo de Nazaré foi o único que cumpriu e realizou toda a lei, porque ele mesmo disse que a lei não podia passar sem que antes não fosse cumprido todas as suas regras e determinações. Então ele veio e cumpriu. Pois bem, mas os judeus queriam que os discípulos guardassem, mas os apóstolos disseram: não tem possibilidade. Ora, existem coisas na lei que eu não posso dizer que está certo ou errado se você querer guardar hoje. Por exemplo, o sábado, como faz uma igreja co-irmã conosco, que tem o hábito de guardar o sábado, tem o hábito de não comer carne de porco, não come pimenta, não tomam café. Para eles isso é um pecado. Não comem peixe sem escama. Aleluia. Se você levar um judiá para ele não vai comer o judiá, porque o judiá não tem escama. Se você levar o acari, o sabararu, eles não querer, só quer se for cará ou carito, não querem peixe sem escama. Louvado seja Deus. Mas porque isso rezava na lei no capítulo 11 de Levítico, louvado seja o Senhor. Mas aí o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos no capítulo 14, deixa eu ler aqui com os irmãos, estamos no culto de ensino de doutrina, você tem que ter paciência. Quando ele escreve aos Romanos no capítulo 14, ele diz assim: ora, quanto aos que está enfermo na fé, a palavra enfermo é o mesmo que doente, quanto ao que está doente na fé, recebei-o. Não despreza o que está doente na fé, não rejeita o que está doente na fé. Quando você vê alguém doente na fé, alguém capengoso, alguém xoxo, alguém murcho, alguém desanimado, alguém magro na fé, porque está doente, não despreze, estenda a mão, cuide dele. Está precisando de alguém para ajudar, precisando de alguém para orientar, está precisando de alguém, aleluia, para instruir. Pois é, aqui ele diz: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não com contenda sobre dúvidas. Não tenha dúvida sobre ele. Aí ele prossegue dizendo no versículo 2, ó o que é que ele diz: porque um crê que de tudo se pode comer, mas o outro que é fraco come legumes. Olha só, ele está dizendo aqui, um crê que de tudo se pode comer. Misericórdia, vai comer catenga? Aleluia. Eu já comi muita coisa esquisita, meu irmão. Não vou nem falar, porque eu não sei se você tomou café, senão você vai querer camaleão, rato de cana, preá. Era comigo mesmo, irmão. Quando tocava fogo na cana, aquela lambu saía, dava 3 voos, já contava, né? Saía correndo atrás para pegar lambu. Mas um crê que de tudo se pode comer. Aí ele diz: mas o que é fraco, está escrito aqui, não sou eu que estou criando a palavra não, mas o outro que é fraco come legumes. Mas ele diz no versículo 3: o que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu.
Eu estou falando de uma igreja. Não era a igreja fulana e a igreja beltrana, era a igreja lá de Roma, era a mesma igreja. Dentro da mesma igreja, o apóstolo Paulo escreveu isso aqui, a igreja de Roma, a carta de Paulo aos romanos. Ele disse que na igreja de Roma tinha um que comia carne, o outro não comia carne. Um só comia legume, mas o outro comia legume e comia carne. Dentro da mesma igreja existe diferença de visão, de entendimento da Bíblia. Isso é normal. O que não é normal é você achar que aquele não é de Deus porque pensa diferente de você. Então você pode ver que tem igreja de um jeito, igreja do outro, igreja que pode, igreja que não pode, igreja que vai, igreja que não vai, igreja que quer, igreja que não quer, igreja que era, igreja que não era. Tem todo tipo de igreja. Mas cada um esteja seguro na sua própria consciência. E ele diz no versículo 4 que nós não podemos julgar o servo alheio. Ó, versículo 5: um faz diferença entre dia e dia, mas o outro julga iguais todos os dias. Aí tem uma que guarda o sábado, mas já tem o outro que acha que não é necessário guardar o sábado. Então, se eu não guardo, eu não posso rejeitar quem guarda, e quem guarda não pode condenar quem não guarda, porque às vezes fica aquela briga, irmãos. Não, a igreja certa é a minha. Não, a tua é errada, a minha que é a certa. Não, a sua não é certa, não, a certa é a minha. E o evangelho que é para ser pregado, ninguém prega. E as almas morrendo lá no mundo, nas drogas do pecado, ninguém vai buscar. Porque se você olhar direitinho, irmãos, às vezes tem dentro da igreja pessoas que vê o erro de todo mundo, o pecado de todo mundo, quem presta e quem não presta, mas a alma para buscar ninguém vai. Você já viu que tem pessoas que vê o erro de todo mundo, vê o erro do pastor, da mulher do pastor, do filho do pastor, das irmãs, dos irmãos, mas pregar o evangelho que é bom nada. Ir em busca das almas, irmãos. Aí sabe o que ele disse no versículo 20 do capítulo 15? Ele disse assim, olha: mas escreve-lhes, Atos 15 e 20, mas escreve-lhe que se abstenham da contaminação, ou das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Quando estava aquela guerra sobre as leis cerimoniais, as leis morais, que eram para ser guardadas, cumpridas, era a exigência dos judeus para a igreja, se levantaram os apóstolos: espera aí, rapaz, está indo além da graça. A gente vai escrever para ele o seguinte: que eles se abstenham das contaminações dos ídolos, da idolatria, que eles não adorem ídolos, seja de prata, de ouro, de madeira, de pedra, seja o ídolo chamado dinheiro, seja o ídolo chamado riqueza, seja o ídolo que for, aleluia, eles não adoram os ídolos. Escreve que eles se abstenham da idolatria, que mais? Da prostituição, que mais? Vamos ver aqui. Do que é sufocado e do sangue. Essas duas palavras têm a ver com comida. Sufocado é quando você vai comer a carne de um bicho que não foi sangrado. Isso é o bicho que morreu sufocado, o sangue está nele, tem que sangrar, o sangue tem que ser lançado fora. Isso desde antes da lei, Deus já tinha essa ordem, essa determinação, que o sangue devia ser jogado por terra, do que é sufocado e do sangue. Então nós, falando sobre comida, nós não comemos sangue e nem carne sufocada, é o que está claro na Bíblia. As outras comidas, se é legal, se está dentro das normas do país, dentro das leis sanitárias, se é permitido, você vai comer menos o que é sufocado, e nem sangue, em hipótese alguma.
ou as demais comidas você vai orar, porque a Bíblia diz que a oração purifica e tira todo o mal que houver na alimentação, na comida. Eu estou falando o que o crente pode ou não pode comer e beber: é café, refrigerante, suco e água. Não vai nessa história de cerveja sem álcool, não, senão você não vai acertar nenhum caminho de casa. Ah, porque a champanhe é docinha, é um suco de maçã. Vai nessa conversa. Eu cresci, irmãos, dentro de um ambiente. A minha mãe fazia guerreiro e fazia forró, vendia cerveja, vendia cachaça, vendia vinho. Tinha uns vinhos antigamente, era o jurubeba e o gengibre. Jurubeba não prestava não, amargava mais do que fel de galinha. O gengibre era docinho, meu irmão. Um dia as minhas irmãs lá com os colegas pegaram uma garrafa de gengibre, sentaram numa calçada. Eu disse: deixa eu espetar esse negócio aí. Negócio docinho, irmão. Tinha um pouquinho, era por isso que era gengibre. Digo: me dá mais um pouquinho? Mas o negócio, mais só um pouquinho. Ô irmão, quando eu me levantei para ir para casa, não é que eu estava errando o caminho. O caminho ficou mais estreito do que o que era antes. Eu digo: eu estou tirando o caminho do meu pé. Quando eu pisava, o caminho saía do lugar. Meu Jesus de Nazaré. Dá não, meu irmão. Glória a Jesus. Então eu estou falando o que o crente come e o que o crente bebe, para você entender a Bíblia. Mas o que eu estou falando é que as missões, as comissões e as instituições que Deus cria para o ser humano são difíceis, irmãos. As leis de Deus, as regras de Deus são pesadas. Porque se você analisar, preste atenção comigo, é bem mais fácil viver no mundo. No mundo você tem toda a liberdade, meu irmão, para viver e fazer o que quer, o que gosta, o que dá na telha, o que dá no caibro, o que dá na ripa, o que dá no tijolo, você faz. Mas aí na igreja, Jesus Cristo vai colocar limites, regras, para você seguir, para você caminhar. E se você quiser ir para o céu, faça o que Ele está mandando, vá pelas regras de Jesus. Mas são difíceis. Quer ver uma instituição difícil que Jesus criou? Uma instituição difícil: casamento. Pense num negócio difícil que Deus criou para o homem. Porque o homem estava sossegado lá no jardim, só dando o nome para os bichos. E ele dava o nome certinho, como disse certo pastor. Se você olhar para a vaca, ela não era vaca, antes não tinha esse nome, mas se você olhar para a vaca, pode ver que ela tem cara de vaca. Ele escolheu o nome certo, meu irmão. Antes o macaco não tinha nome, mas você olhar para o macaco, pode ver que tem cara de macaco. O porco não tinha nome antes, mas quando ele deu o nome foi certinho. Aí você olha e sabe, ele tem cara de porco. Não é assim? O homem estava sossegado. Aí Deus decidiu trazer uma varoa para fazer companhia ao homem, para estar ao lado do homem e formar o primeiro casal na terra. É por isso que nós, os crentes, irmãos, não somos a favor do casamento de homem com homem, de mulher com mulher. Nós seguimos a Bíblia. E a Bíblia diz que Deus criou um homem e uma mulher. Não foi um homem e outro homem, nem uma mulher e outra mulher. Não foi um homem e duas mulheres, nem uma mulher e dois homens. Foi um homem e uma mulher. Você sabe, irmãos, que a ciência, ela esconde muita coisa da gente para tentar diminuir a nossa fé? Por exemplo, a ciência diz que o mundo existe há bilhões de anos. O globo terra onde a gente mora existe há bilhões de anos. Eu não descreio, eu não desacredito não, eu acredito que sim, possa existir há bilhões. Mas tem alguns que acham que a humanidade
tem milhões de anos. A Terra existe há bilhões e a humanidade talvez há milhões de anos. Aí eu estava ouvindo um pregador, não sei se ele é pastor, não sei se ele é cientista. Ele diz: olha, o que a Bíblia fala é a maior verdade, porque pelos cálculos da Bíblia está com mais ou menos 5 a 6 mil anos que Deus criou a humanidade na Terra. Pelos cálculos da Bíblia está com de 5 a 6 mil anos que o homem foi criado na Terra. Jesus dividiu a história. Nós estamos em 2024 depois de Cristo. Antes de Cristo tinha uns 3 mil e alguma coisa. Então 5.500, 6 mil anos, é dessa faixa. Por que é que esse homem diz que a Bíblia tem razão? Porque hoje nós temos na Terra cerca de 7 a 8 bilhões de pessoas. Hoje existe no globo Terra cerca de 7 a 8 bilhões de pessoas. Ele disse que se a humanidade existisse há centenas de milhares de anos, era para esse mundo estar topado de gente, mas pelo prazo de 6 mil anos é o que dá para existir no mundo. 7 bilhões, 8 bilhões de pessoas, melhor dizendo. Porque se fosse mais tempo era gente em cima do outro, empinhado, entendeu? Então pelo tempo é exatamente a quantidade de gente que poderia ter depois que teve o dilúvio e ficou o Adão, ou melhor, o Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras. Seguindo esse cálculo, é exatamente o tanto de gente que daria para se multiplicar na terra. Porque se fosse, por exemplo, 100 milhões, isso aqui não cabia mais ninguém. Mas eles não contam isso para a gente. Quem conta sou eu, para você aumentar a sua fé e saber que a palavra de Deus é verdade. Pois bem, então Adão estava lá, aí Deus trouxe a mulher para formar o primeiro casal, formar o casamento. Que é uma coisa que a maioria dos casados reclama. A maioria das pessoas casadas reclama do casamento. Mas ninguém para de querer casar. Todo mundo reclama, todo mundo não, entre aspas. O senhor reclama do casamento? Você é doido, meu irmão. Desculpa a expressão, estou brincando. E todo mundo querendo casar. Só vem falando, casamento é dor de cabeça, casamento é preocupação. Eu não sei onde estava com a cabeça que decidir casar, era melhor estar sozinha, e aquela confusão. O casamento é um compromisso, é uma responsabilidade. E só vem gente querendo casar. E tem uns que nem esperam, meu irmão. Chega assim para namorada, diz: namorada, bora juntar as escovas de dente. Ela diz: bora. Aí bate, meu irmão. Aluga uma casa, tem nem dinheiro para dar fiança, mas aluga assim mesmo. E diz o dono: não, daqui para o dia 15 eu trago. Glória a Jesus. Casamento é responsabilidade, é o compromisso. Nada é mais complicado do que você manter um casamento, meu irmão. Pense numa tarefa difícil, numa tarefa árdua, espinhosa, você manter um casamento. Se você tiver, vou usar a palavra sorte, de casar com a mulher, ou de casar com um homem temente a Deus, levante as mãos para os céus e dê glória a Jesus. Porque aquele que meu irmão, porque tem uns homens aí, que dá um trabalho, meu irmão. Tem mulher que aguenta, mas a vontade é de botar água quente no ouvido dele, meu irmão. Eu escutei uma história uma vez que os policiais estavam fazendo uma busca. Aí começou a chover, eles se pararam numa casa, numa fazenda, chovendo aquele toró de chuva. Aí a mulher estava dormindo com o marido dela. Aí disse: eita, faz 20 anos hoje, foi no dia assim chuvoso, que eu matei o meu marido. Ela morando com outro já. Aí o policial ouviu:
Mas sabe o que foi que ela matou? Eu digo ou não digo? Pode ser que esteja dando ideia aqui para alguém. Misericórdia, e agora? Mas sabe o que foi que ela fez, né? Olha, minha irmã, sangue de Jesus tem poder, viu? Quando ele estava dormindo, ela pegou um prego, irmão, um prego, compridão. Pegou o martelo, ele dormindo, foi lá no coco da cabeça dele, meteu o prego, limpou direitinho, até hoje nunca acharam. Só porque ela disse. Aí quando tiraram lá o camarada da cova, estava o prego lá na cabeça e um sapo enganchado. Não, o sapo entrou depois, estava querendo sair, estava preso lá no prego. É porque na verdade, queridos e queridas, essa é uma tarefa árdua, difícil manter um relacionamento no casamento. Normalmente, não é regra geral, mas acontece muito de um marido e a mulher se tratarem como inimigos e adversários. É um querendo ser melhor do que o outro, botar o outro para trás, querendo rebaixar o outro para se sentir superior, para se sentir melhor, e é aquela briga, aquela confusão. Eu estou falando de casamento. Qualquer vacilo do marido, a mulher bota ele para dormir no sofá. E não é uma vez nem duas não, meu irmão. 15 dias aí, viu, de castigo. Não mandei você ficar olhando para ela. Aí aquele vai olhar, meu. Glória a Deus. Mas é uma confusão. E tem aquela, meu irmão, que quando a amiga dela compra um vestido caro, aí bate aquela inveja do cão. Aí ela quer um vestido igual da amiga, que quer chegar na igreja abafando. Eita! Aí começa a esquentar a cabeça do coitado, irmão. Olha, eu quero dinheiro para comprar um vestido. Eu quero dinheiro para comprar um vestido. Mas mulher, tem que pagar a parcela da televisão. Eu já comprei a televisão para tu, mulher. Tu não queria uma de 52 polegadas, eu já comprei. Deve ter falta 10, a parcela foi 24. Tenha calma. Não, mas eu quero. Mas mulher, e a geladeira? Eu já comprei a geladeira. Não, eita, meu Deus do céu. E a feira? A gente com farinha pura. Misericórdia. Mas é pouco para impressionar. Aí o marido tem que se virar nos 30, correr atrás. Meu irmão, eu estou falando que casamento não é coisa fácil de manter, não é coisa fácil de cultivar, é complicado. Mas o casamento ele vai trazer exatamente essa noção, meu querido, de colaboração, de parceria, um ajudando o outro, um apoiando o outro. Quando um está desanimado, aí o outro fala, se levanta, pai, a gente vai conseguir. Aí de repente se inverte, aí é a sua vez de ir lá. Não, querido, a gente vai chegar lá, vamos prosseguir, vamos em frente. Porque na verdade isso é comum. O que eu vou falar agora, a gente achar que a esposa do outro é mais educada do que a da gente, é mais dedicada do que a da gente. A mulher acha que o marido da outra trata ela tão bem. Isso é porque ele não é o teu marido. Ele te trata bem porque não é o teu marido. Aí você fica achando que ele é um príncipe que anda com a esposa nos braços dentro de casa, chama ela de chuchuzinho, leva café na cama para ela, sabe do jeito que ele aqui. Cuidado, meu irmão, cuidado, não tu tá se enganando. Aleluia. Se o teu não presta, o outro é pior. Glória! Desculpa a expressão, não queira trocar não, senão você vai levar cano. Mas é um negócio complicado, irmão, e quem criou isso foi Deus. Foi Deus que criou o casamento. O casamento é uma coisa tão séria que o apóstolo disse que casar é bom, mas no casar é melhor.
Está na Bíblia, irmão, capítulo 7 de 1 Coríntios, olha. Casar é bom, mas ficar sem casar é melhor. Não, mas olha, vou ser sincero, mas quando você acha uma mulher de bem, um homem de bem, meu irmão, não tem coisa melhor não. Uma pessoa que lhe entende, que lhe tolera, que lhe suporta, que lhe apoia, que quer ver você para frente, quer ver você prosperar, quer ver você dar certo, quer ver você, entendeu? Porque tem mulher, meu irmão, que enquanto você tiver com R$5 na carteira, ela quer gastar. A geladeira, a vez dela tá cheia, topada, irmão. Tem iogurte, Danone, tem queijo, topada, fruta, tem tudo, tem carne, tem tal. Aí chega do culto, ela diz: eu quero comer. Aí essa mulher, ela tá cheia: não quero nada disso, eu quero comer uma coisa diferente, espia. É porque não, eu quero comer uma coisa diferente, eu estou com uma barba. Não, aí pronto, e viu R$50 na carteira dele e compra uma pizza, pede R$50 para inteirar a energia que está atrasada já, mas ela quer comer a pizza. Mas ela prefere dormir sem energia, no escuro. Tá, meu Deus do céu. Tá, meu Deus. Será que tem irmã aqui assim? Eu espero que não, mas eu acho que Jesus não está errando endereço não, Jaqueline. Eu estou falando sobre a grande tarefa de manter um casamento, de manter um lar, um relacionamento. Foi Jesus que instituiu, foi Deus que criou o casamento. Eu disse isso no casamento que celebrei em Maceió, que na verdade a Bíblia diz: é melhor ser dois do que ser um. E a Bíblia diz que não andam dois juntos se não estiverem de acordo. Só que no casamento, meu irmão, não são dois. A Bíblia diz que os dois se tornam um. Às vezes é por isso que não funciona, porque um quer do jeito, outro quer do outro. Um tem um projeto, outro tem um outro. Um tem um plano, outro tem um outro. Não. A partir do momento que se casa, é um projeto só, é um sonho só, é um objetivo só, é um caminho só. Porque senão não dá certo. O problema é quem vai dar o braço a torcer. Obviamente que você não vai deixar o seu marido lhe fazer de boba, e nem você vai deixar a sua mulher lhe fazer de bobo, porque isso aí é uma desmoralização até para o casamento, seja de que lado for. Mas deve haver um equilíbrio. Casamento, pense numa coisa difícil. Família, porque existe casamento, mas às vezes não existe família. Mas quando você cria uma família, é outra tarefa, meu irmão, administrar a família. É outra tarefa. Administrar a família é outra tarefa difícil, principalmente para quem tem muitos filhos, porque um quer do jeito, outro quer de outro, um quer assim, outro quer assado. Meu Deus do céu, é complicado. Às vezes tem aquele que é tranquilo, tem aquele que é mais agitado. Família é uma tarefa grande, glória a Deus, e Deus instituiu, criou e colocou em nossas mãos essa missão de cuidar de uma família. Outra tarefa difícil: filhos. Filhos, a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. É outra tarefa, cuidar de filhos. Quer ver outra coisa? Outra missão que Jesus nos deu, outra instituição que Deus criou que é difícil: trabalho. A Bíblia diz que depois que o homem pecou, Deus agora vai dizer para ele que para ele se alimentar, ele vai ter que suar, vai ser com o suor do seu rosto. Porque o trabalho, ele é bom uma semana, ele é bom um mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, depois você vai cansando, vai esmorecendo, vai desanimando, vai perdendo as forças, e você vai levando na dificuldade aquele trabalho,
Porque trabalho é algo difícil de você encarar. Eu estou dizendo que as missões, as comissões e as instituições de Deus, elas são difíceis. Difíceis também são as submissões. Quando a Bíblia diz que a mulher, ela vai ser submissa ao marido, é submissão. Às vezes as pessoas entendem isso de forma equivocada. Pensa que é para a mulher ser humilhada pelo homem, não é. Veja, preste atenção na palavra submissão. São duas palavras, sub e missão. Submissão. São duas palavras, não é uma palavra, é a junção de duas. Submissão. Sobre é algo que está em cima e sob é algo que está embaixo. Então Deus deu uma missão para a mulher e uma missão um pouco abaixo para a mulher. Deu uma missão para o homem e uma missão um pouco abaixo para a mulher. Os dois têm uma missão. O homem tem a missão e a mulher uma submissão. Que na verdade não são duas, repito, vai se formar uma missão. Os dois se tornam um. Então todas as instituições, as missões, as submissões, as comissões de Deus, elas são difíceis de ser realizadas. Todos nós queremos ir para o céu, irmão. Você pode perguntar para o pior prostituto, cachaceiro, o homem mais perigoso que tenha nessa terra, se ele quer ir para o céu ou quer ir para o inferno, ele vai dizer que quer ir para o céu. Mas o texto que eu li diz que o reino de Deus é tomado à força. Ó, vou reler. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Ó, deixa eu explicar isso aqui. Alguém explicou essa palavra dizendo que na verdade não está falando de pessoas que querem ser salvas, mas está falando de pessoas que querem macular o reino, querem denegrir o reino, querem causar mal ao reino. Aí ele diz que desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, ou seja, as pessoas tentam agredir o reino dos céus, tentam ferir o reino dos céus, tentam machucar o reino dos céus, tentam abater o reino dos céus. Aí eu digo, peraí, então quer dizer que eu preguei errado esse tempo todo, dizendo que o reino de Deus é tomado à força e os valentes se esforçam para entrar nele. Quando eu aplico isso à igreja, o Espírito Santo me consolou e me orientou e disse não. Porque se as pessoas se levantam contra o reino, tentam prejudicar o reino, porque nós fazemos parte do reino. Então se o adversário, o inimigo, alguém tenta se apoderar do reino para prejudicá-lo, nós estamos na função de defensor do reino. Então de toda forma nós batalhamos pelo reino, para defender o reino, para não deixar o inimigo entrar no reino. Porque na verdade, queridos, o inimigo tentou por muitas das vezes destruir a igreja. Queimou crente vivo, jogou crente na arena, crucificou crente, jogou para ser comido pelas feras, decapitou muitos crentes. Quando ele viu que quanto mais ele fazia isso, mais a igreja avançava e crescia, porque isso estava já predito lá no Egito, quando o faraó se levantou para maltratar a igreja. Quanto mais ele maltratava e perseguia, mais o povo crescia. Então Satanás mudou a estratégia. Ele disse, pronto, eu já não vou mais querer destruir a igreja, eu agora vou tentar me infiltrar na igreja, vou tentar levar o mundo para dentro da igreja, vou tentar levar o pecado para dentro da igreja, vou tentar levar a frieza para dentro da igreja, vou tentar levar o desânimo para a igreja, vou tentar levar, aleluia, a confusão para a igreja, vou tentar levar a contenda para a igreja. E é exatamente essa arma que Satanás tem usado nos últimos dias. Mas há poder no sangue de Jesus, aleluia.
essa igreja vai permanecer firme. É por isso que Satanás tem que trazer o mundanismo para dentro da igreja, tem que trazer o pecado, porque ele quer macular a igreja, ele quer, aleluia, denegrir a igreja, ele quer, aleluia, ferir o reino. Mas eu creio piamente que a igreja do Senhor, ela vai permanecer de pé, porque Jesus Cristo disse: sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória, glória a Jesus. O reino de Deus é tomado à força, e os valentes se esforçam para entrar nele, para destruí-lo, para maculá-lo. Mas há um povo que está defendendo, há um povo que não está aceitando, há um povo que está permanecendo santo e fiel na presença de Deus. Veja só, por que é que eu digo que as instituições de Deus são difíceis? Só existe uma coisa que nos é dada de forma gratuita, irmãos, é a salvação. Está em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvo, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus. A salvação da nossa alma é gratuita. Jesus Cristo pagou, derramou o sangue e deu a vida. Agora, se eu quero prosperar, se eu quero milagre, para o milagre eu tenho que pagar um preço, meu irmão. Para prosperar na terra eu tenho que pagar um preço. Eu tenho que me esforçar. Milagre, ele é alcançado através de sacrifício. A sua salvação foi paga por Jesus. Ele derramou o sangue, deu a vida, pagou o maior e mais alto preço. Mas se eu quero milagre, eu tenho que pagar o preço pelo meu milagre. Eu tenho que pagar o preço pela minha bênção. Eu tenho que pagar o preço pela minha vitória. A lei, penso eu, nunca teve poder de salvar o homem. A lei mosaica nunca teve poder de salvar o homem. A salvação sempre foi pela graça de Deus. Mas está escrito em Deuteronômio 28: e há de ser que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se deres ouvido a voz do Senhor teu Deus. Eu estou dizendo que para eu alcançar a bênção de Deus, eu preciso me esforçar na palavra, guardar os mandamentos do Senhor, ser fiel, cumprir a minha tarefa e a minha missão. Ora, a Bíblia diz, irmãos, que digno é o trabalhador do seu salário. A Bíblia está dizendo que se você trabalhar, você vai receber. E também está dizendo que se você não trabalhar, não vai receber. Então, por que é que eu não oro, não consagro, não me esforço para estar na presença de Deus, não me esforço para vir para o culto para adorar a Deus, não me esforço para evangelizar, não me esforço para ler a Bíblia, não me esforço para fazer a obra, e quero que Deus me abençoe do mesmo jeito que abençoa quem está fazendo? Ei, a bênção de Deus é mediante o seu esforço, é mediante o seu sacrifício, é mediante a sua obediência. A salvação, repito, é dada de graça a todo aquele que crê. Mas se você deseja ser abençoado, você precisa ter fé. A fé, ela está exigida em todos os aspectos, para a salvação
e para as bênçãos. Eu preciso de fé para ser abençoado. Mas o doutor Tiago é quem diz isso. Preste atenção e guarde essa palavra. A fé sem as obras é morta. Eu tenho fé de daqui para o final do mês Deus me dar um Camaro amarelo, mas se não tiver obra nessa fé, é morta. Eu tenho fé que Deus vai abrir uma porta de emprego para eu ganhar 5 salários mínimos por mês. Eu tenho fé, mas essa fé sem obra é morta. Tem que ter uma obra, tem que ter um sacrifício para declarar essa fé. Porque a fé sem a obra é morta. Então eu preciso agir conforme a fé que eu declaro ter. Glória a Deus. Então, se você tem uma fé viva, é um sinal de que você vai agir, vai reagir. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quando os filhos de Israel estavam para entrar em Canaã e tinham que passar o Jordão, e o Jordão estava cheio, caudaloso, Deus chamou Moisés e disse: Moisés, chegou a hora de entrar em Canaã. Mas deixa eu contar um segredo para você. Existiam épocas que o Jordão ficava raso, quase seco, dava para passar andando. Mas Deus disse que era para passar exatamente na hora que o Jordão estava cheio. Porque tem hora, irmãos, que o prefeito é teu amigo, aí você diz: era a hora de Deus te abençoar. Tem hora que o teu amigo se candidatou a vereador e ganhou, aí você diz: era a hora de Deus me abençoar. Aí você conseguiu uma porta de emprego que ganha 3 salários mínimos por mês, aí diz: era a hora de Deus me abençoar. E nessa hora parece que dá tudo errado. Aí quando muda toda a situação e o quadro, aí vem aquela situação que você olha e diz: pronto, se não deu certo naquela hora que estava tudo a meu favor, imagine agora. É agora que Deus vai operar. Na hora que você pensa que não tem jeito, que não tem saída, na hora que Deus mostra para você que a sua bênção não depende do homem, depende de Deus. Aí foi nessa hora que o Jordão caudaloso, cheio, Deus chamou Josué e disse: Josué, chegou a hora do povo passar para o outro lado. Chama os levitas, diga a eles que peguem a arca, passem na frente do povo, e quando eles colocarem o pé na água, o Jordão vai se dividir. Na hora que eles pisarem na água, o Jordão vai se dividir. Era na hora que eles pisassem. Ele poderia ter chegado 5 metros à beira do rio, não ia abrir. 3 metros, 2 metros, 1 metro, 50 centímetros, 25 centímetros, 10 centímetros, 5 centímetros, 1 centímetro, 1 milímetro, e não abria. O rio só ia abrir na hora que eles pisassem na água. Enquanto eu e você não tomarmos uma atitude, não partimos para cima, não agimos com fé, não colocamos a fé em prática, não vai acontecer nada. Porque a fé sem a obra, sem a ação, sem a atitude é morta. Eu estou dizendo que se você quiser bênção, prosperidade, tem que estar disposto a pagar o preço, a enfrentar os desafios, irmãos. Porque tudo aquilo que Deus criou e instituiu para o seu povo é algo difícil de ser conquistado. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, não me responda, só pensa, só pense. Você já viu aqui em Messias alguém andando de Ferrari? Só pense, só pense. Sabe o que é uma Ferrari, né? Aqueles carros. Você já viu aqui em Messias alguém andando de Lamborghini?
é outro carro de milhões. Você já viu, vou baixar aqui o nível. Alguém aqui me se andando de Camaro, de Porsche, de Cherokee? Eu estou baixando. Dodge Ram, estou baixando. Ranger, talvez já viu. S10. Eu estou baixando. Fiat Uno. Você viu muito. Gol. Corsa, até eu tenho um. Mas sabe por que você não vê ninguém aqui de Ferrari? Porque Ferrari custa caro, irmão. Ferrari é dinheiro, Lamborghini é dinheiro. Tudo aquilo que é muito valioso custa caro. Você não entendeu, mas eu vou melhorar. Deus cobra caro, irmão, pelas bênçãos, porque são bênçãos grandes para a minha vida e para a tua vida. Tudo aquilo que custa caro é porque é importante, é porque é grande. Aquilo que você compra por qualquer dinheiro, qualquer 5 reais, 10 reais, 50 reais, são coisas fracas, coisas boas custa caro. É por isso que os preços de Deus são altos, porque Deus só tem coisa boa para dar para a sua igreja. Agora você tem que estar disposto a pagar o preço, tem que estar disposto a buscar, tem que estar disposto a lutar, porque todas as instituições de Deus, as missões, as comissões, as submissões, tudo que Deus cria são coisas caras, preciosas, que exigem esforço e sacrifício da sua igreja. Amém? Fique de pé, por gentileza. Que Deus te abençoe, que Deus te faça prosperar, que você continue firme, mas entenda que os projetos e os propósitos de Deus nas nossas vidas não são fracos, não são fáceis, são difíceis. São difíceis. Cuidar de uma casa, cuidar de um marido, cuidar de uma família. Glória a Deus. Um dia eu vi alguém descendo a lenha no Faustão. Sabe quem é o Faustão? Sabe? Tu assistiu o Domingão do Faustão, que eu sei? Uma pessoa descendo a lenha, porque não tem a Tami, né? Tami Gretchen, a filha da Gretchen, que fez uma cirurgia e colocou um bocado de coisas, tomou hormônio, ficou com a voz grossa, criou barba no negócio. A moça era tão bonita, ficou parecendo um... Não vou dizer não, porque pode ser que tenha processo. Mas aí, meu irmão, ela foi para o Faustão. Aí o Faustão chamou ela de guerreira, porque ela teve coragem de ir lá e mandar amputar os seios, tirar os seios, tal, cabelo, hormônio, voz grossa, cresceu barba. Aí desceram a lenha no Faustão. Guerreira, Faustão? Você acha que uma mulher dessa é guerreira porque foi lá e arrancou os seios? E aquelas mulheres que têm câncer de mama e vão lá e é tirado por causa da doença? Aí eu comecei a pensar nisso e entendi. Aí eu comecei a lembrar da minha mãe, que ia para as canas, ali para cana, com enxada, corta cana, samear cana, samear adubo, cumprir cana. Aí eu digo assim, aí é guerreira. Mas a mulher é guerreira porque mandou cortar o bico do peito? Ah, isso aí é uma desajeitada, meu. Aí é uma endemoniada. Glória a Jesus. Mas você, é por isso que eu estou falando para você entender. Aqui pessoas que lutam, que batalham, que seguraram as pancadas quando vê um negócio difícil, tentando. Aí sim são guerreiras, mulheres valentes, de valor, entendeu? Que ia para as contas e saía com o pulsar velho. Às vezes não tinha o pulsar, cortava a ponta do mosquiteiro para fazer um pulsar para ir pescar, cortava uma vara de cabotã, dava uma linha ali, pegava um arame, envergava, fazia um anzol e ia pescar. Isso aí é guerreira, é exemplo. Mas essas que estão por aí, minha irmã, são não. Pode ser lá para quem não tem juízo, mas para nós que temos juízo, a gente sabe o valor de uma mulher, de uma guerreira, de um guerreiro, do pai de família, de uma mãe de família, e sabe os compromissos e a responsabilidade, que passa dificuldade, aperto, necessidade, mas segura ali, não foge, não corre, não, segura firme ali,
Então que Deus abençoe vocês, que vocês continuem assim, com esse compromisso, com essa responsabilidade, sabendo que o Criador está contemplando e com certeza recompensará a todos naquele grande dia, porque Ele é fiel para nos abençoar. Amém?